2 horas e 19 minutos. É sobre essas declarações do presidente Bolsonaro que nós vamos conversar agora com o Roberto Liviano, que é procurador de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes e internautas que acompanham o Jornal da Jovem Pan. Bom, muita gente viu nessa fala do presidente um tom irônico para comemorar o fato de o governo dele não ter investigações de corrupção. E eu queria saber, na sua avaliação, como é que o senhor leu? Qual a sua leitura em relação a essas declarações e o futuro da Lava Jato? Porque mais do que as declarações, a gente tem visto aí uma série de ações que, na prática, tentam minar a capacidade de atuação, a margem de manobra da Lava Jato, da forma como a gente acompanhou durante tanto tempo. Sua avaliação, por favor, procurador. Denise, qualquer que seja a conotação dessas palavras, elas, a meu ver, são terríveis, né? Sejam elas palavras que tiveram sinceridade, sejam elas irônicas. Aliás, muitos dizem que ironias são palavras soltas que deveriam ficar presas, né? Sejam elas ironias ou palavras sinceras, elas jamais deveriam ser ditas. Em primeiro lugar, porque a Lava Jato, como estrutura administrativa do Ministério Público Federal, é um assunto que diz respeito a uma instituição que, nos termos da Constituição, é independente, goza de autonomia constitucional e quem delibera sobre o início ou o fim da existência da Lava Jato, única e exclusivamente o Ministério Público Federal, nos termos da Constituição. Os artigos 127 e seguintes da Constituição dizem isso. Não é o presidente da República, o líder de ocasião, que fala sobre os destinos do Ministério Público. E a questão do fim da corrupção, me parece que quem deve avaliar isso são os órgãos de controle que fiscalizam o governo. Quem deve avaliar isso é o povo, que é consultado a respeito desta análise periodicamente nas eleições. É o povo que, democrática e livremente, deve fazer o seu julgamento nas urnas, Denise, e ouvintes internautas da Jovem Pan. É o povo que tem que ter o direito de dizer se ele acha que há ou não corrupção. É a imprensa que deve ter o direito de fazer julgamentos. Por exemplo, do senhor Fábio Weingarten, que, ao ser coordenador da SECOM, usava o poder de coordenador da SECOM para decidir que as verbas públicas deveriam ser pagas para empresas da sua propriedade. E, em virtude disso, ele responde a uma investigação baseada na Lei de Improbidade Administrativa. Atos estes que foram praticados durante este governo. Violações à Lei de Improbidade que estão sendo investigadas durante este governo. Não são atos passados. Fábio Weingarten faz parte da equipe deste governo. E estes atos estão sendo investigados agora, não são atos do passado. Portanto, se a corrupção existe, se ela deixou de existir, são análises que cabem aos cientistas políticos, aos cientistas sociais, às pessoas da justiça, a quem analisa o combate à corrupção, à imprensa, à rede de controle social e ao povo nas urnas, não é? Não cabe a prepotência de afirmar que a corrupção existiu ou deixou de existir. Isso pode até ser visto como algo em tom de escárnio, né? Porque a corrupção, a meu ver, ela está presente todos os dias. Aliás, me causa bastante preocupação a ideia de indicar para o Tribunal de Contas da União alguém que é o fiel escudeiro do presidente da República, aquele amigo do peito que o defende incondicionalmente, para fiscalizar as próprias contas do presidente. O afilhado indicado para fiscalizar o próprio padrinho. Não é? Isso me lembra muito a figura da raposa recebendo a incumbência de cuidar do galinheiro. Isso é muito grave, isso é muito preocupante e isso não combina com a ideia da ética, com a ideia da moralidade, com a ideia de uma administração pública transparente que a sociedade espera ver com base nos princípios delineados na nossa Constituição Federal.
Agora, procurador, muita gente reclamava de determinados procedimentos da Lava Jato, isso já foi motivo de questionamento pela Procuradoria-Geral da República, não é? E mesmo por ministros do Supremo, claro que políticos também, alguns deles envolvidos em corrupção também. Mas como é que seria a atuação da Procuradoria e as investigações contra a corrupção no caso de um desmonte de fato da Lava Jato? E eu queria saber até que ponto a Lava Jato ainda tem força para atuar como ela vinha atuando. Bom, Denise, eu penso o seguinte: são sensíveis os movimentos em direção ao enfraquecimento da própria Lava Jato. Há uma discussão interna no Ministério Público Federal em relação a isso, mas, ao lado disso também, todo mundo tem conhecimento que a sociedade como um todo apoia a Lava Jato e espera que esse trabalho feito pela Lava Jato hoje se mantenha. Pesquisa da Paraná Pesquisas apontou que 81% das pessoas ouvidas esperam que a Lava Jato prossiga. Tenha esse nome, essa etiqueta Lava Jato, ou tenha qualquer outro nome, o importante é o seguinte: diante dessa percepção de que a sociedade prioriza o combate à corrupção como um trabalho prioritário por parte do Ministério Público, é necessário que o Ministério Público Federal, se ele retira de cena a Lava Jato como organismo que existe hoje, algo precisa ser colocado no lugar. Se houver um redesenho administrativo, o que é algo possível, natural, absolutamente plausível, que se desenhe, que se construa outra estrutura para fazer frente à demanda, porque enfraqueça-se a Lava Jato, pense-se em outra ideia, o fato é que a corrupção aí está, as demandas de trabalho aí estão, a sociedade espera que elas sejam enfrentadas e o Ministério Público precisa responder a essas demandas. Então, é necessário que sejam colocadas condições para atender a essas demandas. O Ministério Público precisa atender a isso, responder a isso, investigar estes casos e dar respostas à sociedade. Com Lava Jato, sem Lava Jato, o que é importante é que estes casos sejam trabalhados, investigados, as pessoas responsáveis sejam processadas e punidas, é o que espera a sociedade. Pelas condições normais de trabalho, sem uma força-tarefa mais específica, o senhor acha que fica muito dispersa a investigação e os processos com relação a casos de corrupção que envolvem políticos? Não tenho a menor dúvida. A Lava Jato ela representou um ganho em matéria de resultados no combate à corrupção, porque nada mais é do que uma dinâmica colaborativa. O que significa Lava Jato? Significa colocar no mesmo ambiente colaborativo Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, trabalhando com eficiência o cruzamento de informações, trabalhando com inteligência estas informações, buscando o mesmo resultado. Quando você coloca essas tarefas de maneira dispersa, de maneira difusa, o resultado que será obtido é um resultado pior, menos eficiente. E a eficiência é colocada pela Constituição, no artigo 37, como um dos princípios inerentes à administração pública. Portanto, estabelecer dinâmicas colaborativas para que se tenha um resultado melhor é absolutamente importante. Se o nome vai ser Lava Jato ou não, se você vai ter a Maria, o João, Pedro, Joaquim, Cláudio ou José, pouco importa, porque a ideia da impessoalidade é extremamente importante. Não importam os indivíduos, importa que você tenha o trabalho feito, que você tenha a dinâmica colaborativa, que você tenha eficiência de atuação, que você tenha atendimento destas demandas. E esse trabalho colaborativo, reunindo as instituições, trabalhando os dados com inteligência, é absolutamente importante para que os resultados sejam trazidos, para que a sociedade se sinta protegida e para que o patrimônio público, antes de mais nada, seja realmente protegido. É o que a sociedade brasileira espera. Não se aguenta mais esse nível de corrupção que nós percebemos, que nós sentimos de todos os lados no Brasil.
E, procurador, vamos lembrar que o senhor montou até um site específico para denúncias de corrupção envolvendo a área de saúde em plena pandemia e corrupção que envolve políticos, né? Exatamente. O Corruptovírus, ele foi construído pelo Instituto Não Aceito Corrupção. Nós já nos aproximamos de 100 denúncias recebidas, provenientes de 21 estados da federação, sem prejuízo dos canais oficiais, formais, estatais de denúncias. Recebemos denúncias por casos ocorridos em todos os lugares do país, com superfaturamento na compra de respiradores, desvios de verbas, e temos uma parceria estabelecida com ministérios públicos estaduais, federal, Ministério Público de Contas, e após uma triagem encaminhamos essas denúncias. Infelizmente, mesmo durante a pandemia, os casos de corrupção estão aí, são realidade viva. Há secretários de saúde que foram presos, há governadores sofrendo processos de impeachment em razão de atos de corrupção praticados durante a pandemia. Nem os mais de 140 mil mortos foram barreira para que se abuse do poder, para que se pratique corrupção em plena pandemia. A corrupção não tem barreiras e a vida humana não representa nenhum impedimento a estas práticas abusivas, lamentavelmente. Então, o Corruptovírus foi mais uma porta aberta para o cidadão denunciar, inclusive de forma anônima, não é? Então, infelizmente, nós recebemos muitas denúncias, Denise. Gostaríamos que houvesse um fluxo inferior, mas é um dado de realidade. E não só no Brasil, em toda a América Latina, há problemas nos diversos países, em outros países do mundo. Essa é uma questão, infelizmente, grave, séria, e que, no Brasil, infelizmente, tem uma magnitude avassaladora. Ouvimos Roberto Liviano, que é procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Procurador, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos ouvintes, internautas do Jornal da Jovem Pan. Até a próxima.